Bom, meus amigos, aqui é mais um vídeo da nossa série Estequiometria, ok? Aquele assunto que as pessoas acham que é difícil na química, não tem dificuldade nenhuma, é fácil, você utiliza uma regrinha de 3, se você tem dificuldade em matemática, eu estou aqui para lhe ajudar, e nós vamos mostrar que aqui não tem nada de difícil para você não, que quando cair uma questão de estequiometria no vestibular, ou no Enem, ou na sua escola, você vai conseguir acertar, tá certo? Se você é aquele aluno que tem dificuldade em química ou ficou de recuperação no final do ano, vamos assistir nossos vídeos, se inscreva no nosso canal aqui, ó, Tomé Mendonça aqui no YouTube, ok? Tá aqui o nosso símbolozinho. Se inscreva no nosso Facebook, mande sua dúvida, mande sua pergunta, pergunte aquele assunto que você tem dificuldade dentro da química, se você tiver alguma sugestão de conteúdo a ser visto, ok? Então, o primeiro caso da gente é o nosso estequiometria massa-massa. Vamos começar. Bom, a estequiometria, meus amigos, é a parte da química que trata das quantidades de substâncias consumidas ou produzidas nas reações químicas. Quer dizer, a estequiometria é a parte da química que eu costumo dizer que ela funciona. Ela transforma uma coisa mais abstrata, uma coisa mais distante da nossa realidade, para uma coisa fácil do nosso dia a dia, que é medir massa em gramas, medir volume, alguma quantidade que seja mais concreta, mais palpável. Do grego você tem stoichon, elemento, metria, medida, né? Medir os elementos, saber que quantidade eu preciso para utilizar, ou que quantidade eu vou ter para conseguir chegar ao meu resultado, tá certo? Então nós vamos ver aqui o seguinte, medir a quantidade de substância na nossa reação. Vamos continuar aqui nossa informação. Suponha que você tem aqui uma reação reagentes dando produtos. Aí você diz, Tomé, eu vejo isso em tantos assuntos na química, eu vejo isso na classificação de reações, eu vejo na estequiometria, eu vejo isso na cinética, eu vejo isso no equilíbrio químico, mas veja bem, a abordagem é diferente. Vou te dar um exemplo. Na cinética, o objetivo é calcular a velocidade da reação, sabe? Em quanto tempo eu consigo transformar reagentes em produtos. Na estequiometria, qual é a quantidade de reagentes que eu vou conseguir utilizar e qual é a quantidade de produtos que eu vou fabricar, que eu vou produzir. E no equilíbrio químico, será que eu vou ter um aproveitamento total dos meus reagentes? Será que eu vou ter o meu rendimento 100% esperado dos meus produtos? Então eu tenho abordagens diferentes dependendo de que parte da química a gente está trabalhando. Aqui na estequiometria, o importante é a gente saber o que? As quantidades de substâncias consumidas e produzidas. Então você tem aqui o seguinte, ó, os reagentes são consumidos na minha reação sempre. Depois de um certo tempo de reação, a quantidade deles diminui. Os meus produtos são formados, são fabricados. No começo da reação não tenho nada. Depois da reação tem uma certa quantidade. E a quantidade aumenta com o decorrer do tempo, ok? Quais são os casos de estequiometria que a gente vai trabalhar? Bom, são 6 casos de estequiometria. Primeiro caso, massa, onde nós vamos trabalhar com quantidade em gramas, volume, onde nós temos litros, quando a gente utiliza a substância no estado gasoso, mol é a unidade fundamental da matéria, não podia deixar de aparecer, né, gente, porque tem na reação. Pureza de um reagente, aqui já é um caso especial, viu, gente? É um caso à parte. Rendimento do produto e excesso de reagente. Vou dar uma dica logo para você de antemão. Massa, volume e mol são os casos tradicionais, são os casos gerais. É aquele cálculo que você sabe que toda a substância que eu adicionei vai ser consumida e a quantidade de produto que eu espero produzir vai ser alcançada. Eu não vou ter desperdício, eu não vou ter perda, eu não vou ter um cálculo de quantidade que eu não produzi ou que eu não utilizei. Então esses 3 casos aqui são casos que eu digo que tem 100% de aproveitamento. Já esses 3 casos aqui, ó, pureza do reagente, é quando a gente tem um reagente impuro. Como assim? Quando um pouco daquele reagente que eu acrescentei, parte dele não vai tomar a reação, não vai acontecer na reação, não vai tomar parte da minha reação. Eu vou ter uma certa quantidade de reagente que eu vou desperdiçar, é impureza, é sujeira, eu vou jogar no lixo. Rendimento do produto. Rendimento do produto já é um cálculo no final da questão. A gente tem uma porcentagem, do mesmo jeito que no reagente, na pureza do reagente eu tenho uma porcentagem, aqui eu também tenho uma porcentagem.
Só que essa porcentagem ela é calculada no final da minha reação. É você dizer o seguinte, eu achava que eu ia produzir X, mas eu vou produzir uma quantidade menor do que X. Quantos por cento de rendimento eu tenho? Então eu vou ter que calcular a porcentagem também. A dica, aqui como é reagente, eu calculo a porcentagem no começo da reação, antes de fazer a reação. Aqui como é produto, eu calculo a porcentagem no final da reação. Depois de calcular minha regra de 3, a resposta final eu faço a porcentagem. E excesso de reagente é quando eu tenho duas substâncias, e a questão de dar a quantidade das duas substâncias que estão reagindo, mas uma delas vai sobrar. Uma delas vai sobrar, vai ficar uma quantidade além do necessário. Então você perceba que aqui eu tenho três relações gerais, massa, volume e mol, onde eu tenho 100% de aproveitamento, ninguém se desperdiça, ninguém se perde, e tenho casos, pureza, rendimento e excesso, são casos onde alguém vai ser desperdiçado, né? Alguém vai ser sobrar ou alguém vai faltar, a quantidade não vai bater. Enfim, a quantidade não vai bater. Vamos aqui. Casos gerais, aqueles casos que eu já falei para você, né? Aqueles casos que eu já falei para você, vamos usar aqui a nossa caneta. Vamos ter aqui. Quais são os casos gerais? Casos gerais são esses. Massa, quando eu trabalho com a unidade de grama, como é que eu identifico massa? No enunciado vai dizer, calcule a massa em gramas. Volume, quando ele fala de litros, quando ele fala de CNTP, qualquer coisa que ele fale de substância gasosa. E mol, mol é o mais fácil. Você sabe massa, sabe volume, você sabe mol. Então os casos gerais é onde eu não tenho desperdício, nem sobra e nem falta de substância. E os casos especiais são aqueles casos em que você tem uma substância que ou vai sobrar ou vai faltar. A quantidade não vai ser 100% aproveitada. Você vai ter que utilizar até uma porcentagem para saber essa relação. Então você tem casos especiais de que maneira? Pureza de um reagente, rendimento de um produto e reagente em excesso. Juntando essas três possibilidades aqui, todos três o que aqui tem em comum são os nossos casos especiais, ok? Então vamos analisar agora caso por caso. Bom, meus amigos, o caso massa-massa, ele é o caso mais fácil da estequiometria. É o caso clássico onde você dá a quantidade em gramas de uma substância e pede a quantidade em gramas de outra substância. É o caso geral que você vai trabalhar em 90% dos casos. E todos os outros casos são derivados desse. Então, se você entender o caso massa-massa, você entendeu todos os outros. Vamos entender aqui que são 4 passos básicos para você acertar qualquer questão de caso massa-massa. Não tem dificuldade nenhuma, não. Vamos tentar, vamos dar uma olhada. Primeiro passo. Primeiro passo, a equação química tem que estar balanceada, deve estar balanceada. Gente, toda questão de estequiometria, independente do caso que você esteja trabalhando, a equação química tem que estar balanceada. Ou seja, você confira se os elementos do lado dos reagentes estão nas mesmas quantidades dos elementos do lado dos produtos. Mas, Tomé, se não tiver, você tem que balancear. Se uma questão não tiver feito o balanceamento na equação dada, você tem que balancear. Da mesma forma, se tiver um enunciado e ele não lhe der a equação, você tem que montar a equação. Ok? Segundo passo, você tem que fazer uma proporção em mols usando os coeficientes das substâncias. O que é isso? É você dizer assim, ó, 1 mol da substância A está para 2 mols da substância B, ou 1 mol da substância X está para 1 mol da substância Y. Como é que eu vou saber que quantidade eu vou usar? 1 mol, 2 mols? É justamente por isso que a equação tem que estar balanceada. Por isso que tem que estar balanceada. Por quê? Porque o número que tiver à frente da substância, que é o coeficiente, coeficiente você vai utilizar. O número que tiver à frente da substância, que é o coeficiente, você vai utilizar. Então, o segundo passo é fazer uma proporção. Uma dica. Sempre o enunciado vai se referir a 2 substâncias. Uma que ele lhe dá todas as informações dela, ele lhe dá a quantidade, ele lhe dá todos os dados da substância, e a outra que é o que ele está perguntando. Então, pegue essas 2 substâncias que falaram no enunciado. Não interessa se na equação tem 4, 5, 6 substâncias. Você só vai precisar de 2. Terceiro passo. Transformar mol em gramas usando a massa molar. Pessoal, massa molar é quando você pega a massa atômica do elemento, multiplica por aquele númerozinho baixo, que é o índice, e soma tudo. É a massa de 1 mol de substância.
cada um mol dá X gramas. Você sabe calcular a massa molar. Então é importante que você saiba o conceito de massa molar. Massa molar é a quantidade em gramas de um mol de substância. Se você no coeficiente da equação balanceada você tem um 2, então você multiplica a massa molar por 2. Se no coeficiente tiver um 4, você multiplica a massa molar por 4. Assim você transforma mol em grama. E o último caso, fechou, fazer a regra de 3. Aí você diz assim, Tomé, a regra de 3, como é que eu tenho que montar? A regra de 3 tem duas linhas. A linha superior da regra de 3, você utiliza aquela substância que ele lhe deu todas as informações no enunciado da questão. E a linha de baixo, você utiliza aquela substância que ele está perguntando, que ele está pedindo para você calcular a massa dela. Então você não erra uma questão de estequiometria massa-massa em hipótese nenhuma. Ok, meus amigos? Vamos começar agora a resolver as nossas questões. Bom, meus amigos, vamos agora ao segundo exemplo do caso massa-massa, onde nós vamos aplicar aqueles conhecimentos que nós adquirimos quando nós estudamos os 4 passos básicos para resolver qualquer questão de estequiometria. Observe aqui a leitura do enunciado, tá bom? Muita atenção, vou marcar aqui com a nossa caneta para facilitar a nossa compreensão. Nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas sólidas em suspensão através do arraste de flóculos de hidróxido de alumínio, produzidos conforme mostrado pela equação. Aí você tem o seguinte, sulfato de alumínio reagindo com hidróxido de cálcio, a chamada cal extinta, produz hidróxido de alumínio mais sulfato de cálcio. Observe que essa equação já está balanceada, tá, gente? Não é obrigado a equação estar balanceada não, mas é bom você saber disso. Verifique que eu tenho aqui, ó, aqui 2 alumínios e aqui eu tenho 2 alumínios, 3 cálcios. Então, do lado dos produtos eu também terei 3 cálcios. Se, para tratar 1000 litros de água, forem adicionados 2 kg de sulfato de alumínio, olha aqui, ó, ele me deu a quantidade de sulfato de alumínio. A quantidade de hidróxido de cálcio necessária para reagir completamente com esse sal em quilogramas será, olha a quantidade de hidróxido de cálcio. Observe o seguinte, ele deu aqui para você 2 substâncias, do jeito que a gente imaginou, que a gente falou para você, onde uma das substâncias ele me deu a quantidade, você sabe tudo sobre ela, e a outra substância você não tem essa informação, é exatamente o que ele está perguntando. Observe que a questão lhe deu as massas atômicas dos elementos, onde eu vou precisar somar para calcular a massa de um mol de cada uma dessas substâncias, a massa molar desses elementos, dessas substâncias aqui. Então, meus amigos, vamos agora para a nossa página em branco, vamos resolver essa questão de estequiometria bem fácil, e nós vamos conseguir relacionar aqui. Observe que as substâncias envolvidas, ó, aqui não tem nada, aqui é 1, né? 1Al2 é só 4, 3, aqui é 3. Então já está bem balanceado, a gente vai utilizar só essa informação aqui. Ok? Vamos para a nossa página em branco. Bom, pessoal, após a leitura da questão, você vai fazer agora o seguinte, tá? Vamos aqui no nosso exemplo 1, tá? E você vai perceber o seguinte. Quais são os dados que a questão me deu? A questão disse que a massa atômica do alumínio é igual a 27 gramas por mol. Eu vou deixar aqui 27. A massa atômica do enxofre é igual a 32. Eu vou deixar aqui. A massa atômica do oxigênio, isso tudo é dado na questão, tá, pessoal? Não precisa decorar. É igual a 16. A massa atômica do cálcio é igual a 40. E também a outra massa atômica que eu vou trabalhar, o hidrogênio, vale 1. Tudo isso é dado na questão. Lembrando, isso aqui tudo é dado em gramas por mol ou unidade de massa atômica. Quais são as duas substâncias que o enunciado falou que a gente vai precisar? Ainda são dados, né? Aqui você vai trabalhar a massa molar deles. Vou calcular logo para facilitar a nossa vida, tá bom? Você vai calcular aqui o seguinte, ó. Você que não sabe calcular a massa molar, o momento é agora. Al2SO4,3. Olha, é uma fórmula que você pode achar até que é grande, mas é fácil. Olha aqui esse número, eu chamo de índice. É a quantidade de átomos de alumínio, ó. 2 alumínios. Quantos enxofres eu tenho? 3. Esse número aqui. Quantos oxigênios eu tenho? Ó?
4 vezes 3, 12 oxigênios. Multiplique essas quantidades por esses valores. Olha como é fácil. Ó. Quantos alumínios eu tenho? 2. 2 vezes 27. Passa para o próximo, soma. Quantos enxofres eu tenho? 3. 3 vezes 32. Ok? Quantos oxigênios eu tenho? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 16. Fazendo tudo isso, você vai ter 342 gramas para cada mol. Também a outra substância que a questão falou é o hidróxido de cálcio. Vamos calcular aqui a massa molar do hidróxido de cálcio, CaOH2. Quantos cálcios eu tenho? Um só. Então fica 1 vezes 40. Ó, cálcio é 40. Muito barulho hoje no nosso vídeo, muito carro passando, atrapalhando o nosso áudio, mas tudo bem, dá para entender. Ó. 2 oxigênios, 2 vezes 16, mais quantos hidrogênios? 2. 2 vezes 1. Por isso que eu separei as massas atômicas aqui para a gente poder utilizar esses valores. Você vai perceber que deu 74 gramas por mol. E agora? E agora como é que eu faço? Agora eu vou passar para a estequiometria de fato. Olha aqui, ó. Temos. Qual é o primeiro passo da nossa questão? A equação tem que estar balanceada. Outro carro passando e atrapalhando o nosso vídeo, não tem problema. Qual é o segundo passo da nossa questão? Fazer a proporção em mols lá da equação balanceada. Você vai ter o seguinte, ó. 1 mol, vou botar aqui no cantinho para economizar espaço, de Al2SO4 e está para 3 mols de CaOH2. Olha como é fácil. Mas, espera aí, o primeiro passo, a equação tem que estar balanceada. O segundo passo, eu faço a proporção em mols. Aí eu coloco as setinhas. Para quê? Para o próximo passo. Ah, isso aqui é uma setinha, viu? Caso você não tenha percebido, isso aqui é uma setinha, tá? Qual é o próximo passo? 1 mol é 1 vezes a massa molar. Quanto é a massa molar dele? 342 gramas dele aqui. Está para 3 que multiplica, quanto é a massa desse? 74. Não sei se você percebeu, isso aqui eu tirei da equação. Tem que estar balanceada para que esse número esteja correto com esse. E esses números eu tirei daqui. Ou seja, tudo é derivado da equação balanceada. Aqui é a primeira linha da regra de 3. Qual é o primeiro passo? Repita comigo. A equação tem que estar balanceada. Qual é o segundo passo? Fazer a proporção em mols usando os coeficientes. Terceiro passo, transformar mol em grama usando a massa molar. E o último passo, pegue agora os dados da questão. Se eu tiver 2 kg desse, eu vou ter X. Olha como é fácil. Mas também aqui é uma regra de 3, aqui eu tenho grama, grama, aqui quilograma. Pode? Pode. Cancele as unidades que estão se repetindo. Ó. Essa eu cancelo com essa. A resposta vai ser dada na unidade que sobrou, quilograma. Vamos simplificar aqui, vamos lá. Simplificar aqui, ó, por 2 vai dar 1 e por 2 vai dar 171. Quem é o x aqui? X é igual a 3 vezes 74 dividido por 171. X vai dar igual a 1,298. Arredondando, 1,3 quilogramas. Olha que a unidade que sobrou. Ó. Se você for olhar lá na sua resposta, no seu enunciado, a resposta é o item A. Primeiro item A, tá bom? Então, meus amigos, aqui é a nossa primeira questão de estequiometria, massa-massa. Todo vídeo nosso agora desse assunto vai ter um exercício resolvido para você se basear, para você continuar os seus estudos. Eu aconselho a você resolver várias questões, sempre revisar quais são os passos básicos a você seguir. Se você quiser um outro caso, massa-volume, massa-mol, é só assistir os outros vídeos da gente. A gente também ainda tem outros vídeos a serem feitos sobre caso de excesso de reagente, casos sobre rendimento, sobre pureza. Então, acompanhe os nossos vídeos
Periodicamente a gente tem um vídeo de um assunto bacana para você, ok? E eu espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante e instrutivo para você. Assista o nosso encerramento, o nosso vídeo, a nossa apresentação até o final. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, solicite o seu conteúdo e passa outro carro para fazer barulho, não tem problema. E se você precisar, solicite a sua aula presencial. Não tem? É muito fácil você conseguir fazer isso, né? No final do vídeo você tem contatos, você tem WhatsApp, e-mail. Adicione o nosso canal, ok? Assine o nosso canal, mande para os seus amigos e muitíssimo obrigado. Até a próxima.